Glória a Deus. Meus amados irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, quero agradecer a Deus pela rica oportunidade, ao nosso presbítero pela confiança que tem nos dado, a direção também do círculo de oração que tem depositado essa confiança. Mas sem perca de tempo, queria compartilhar um texto da Palavra de Deus com os irmãos em Gênesis. Se os irmãos puderem abrir as suas Bíblias, abra no livro de Gênesis, capítulo 24. Eu não sou igual o presbítero André, não, mensageiro, pentecostal, essas coisas, mas tenham paciência comigo. Gênesis capítulo 24. Queria ler alguns versículos com os irmãos, a partir do versículo 21. A Bíblia diz assim: E sucedeu, a partir do versículo 15, perdão. E sucedeu que antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido a Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com o seu cântaro sobre o seu ombro. E a donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem varão não havia conhecido. E desceu à fonte, e encheu seu cântaro e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse: Ora, deixa-me beber um pouco de água do teu cântaro. E ela disse: Bebe, meu senhor. E apressou-se e abaixou o seu cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber. E acabando ela de lhe dar de beber, disse: Tirarei também água para os teus camelos, até que acabem de beber. E apressou-se e vazou o seu cântaro na pia, e correu outra vez ao poço para tirar água, e tirou para todos os seus camelos. E o varão estava admirado de vê-la, calando-se para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. E aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou o varão um pendente de ouro de meio siclo de peso e 2 pulseiras para suas mãos, do peso de 10 siclos de ouro. Quantos podem dizer amém? Amém. Graças a Deus pela leitura. Meus amados irmãos, estamos diante de um livro, a Bíblia Sagrada, a qual a Bíblia Sagrada é o livro mais lido do mundo, é o livro mais vendido do mundo também. A Bíblia Sagrada, ela foi escrita por mais de 40 homens, ou a cerca de 40 homens, entre Gênesis a Apocalipse. A Bíblia Sagrada, ela é dividida em 2 partes, Antigo Testamento e Novo Testamento, a qual o Antigo Testamento tem 39 livros e o Novo Testamento tem 27 livros. E quando nós falamos de testamento, nós estamos falando de aliança, porque testamento significa aliança. Então, nós podemos dizer que a antiga aliança de Deus para com os homens e a nova aliança de Deus para com os homens. O Antigo Testamento e o Novo também têm suas divisões. O Antigo Testamento nós podemos dividir ele em 4 partes. São esses: Pentateuco, os livros históricos, os livros poéticos e os livros proféticos também. Da mesma forma, o Novo Testamento.
O Novo Testamento nós dividimos entre os evangelhos, o livro histórico, aleluia, as cartas e também o livro da revelação. Até aí os irmãos estão entendendo? Diga amém. Amém. Graças a Deus. E antes da gente compreender o capítulo 24 de Gênesis, a qual nós lemos, nós precisamos voltar um pouco os capítulos, porque o capítulo 24 é um dos cumprimentos da promessa de Deus na vida de Abraão. E por isso nós precisamos voltar um pouco para entender quais promessas eram essas. Capítulo 12 de Gênesis, se os irmãos estiverem com a Bíblia aberta, acompanhem, por favor. Capítulo 12. No final do capítulo 11, a gente vai entender um pouco da genealogia e de onde Abraão saiu. E quando chega no capítulo 12, o Senhor chama a Abraão, manda Abraão, na verdade, manda Abraão sair da sua tenda, da tenda dos seus pais, da casa dos seus pais, e manda Abraão ir para uma terra desconhecida, onde ele nunca havia andado. Versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Aleluia. E far-te-ei uma grande nação. Veja aí Deus começando a fazer promessas na vida de Abraão. O texto continua: e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Aleluia. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Perceba, Deus chama Abraão e começa a fazer as promessas que ele tinha na vida de Abraão. Então Abraão, ele sai da casa de seu pai, ele vai até Canaã, ele desce até o Egito, e Deus continua a fazer promessas na vida dele. No capítulo 13, eu vou resumir um pouco a história. No capítulo 13, a Bíblia vai dizer que Abrão e Ló era o sobrinho de Abrão, e Ló tinha ido acompanhar Abrão nessa caminhada. A Bíblia vai dizer que Abrão e Ló, eles eram muito ricos, muito fartos, tinham gados, jumentos, bois, e os pastores deles, os empregados deles, começaram a brigar, porque nas terras que eles iam passando, não tinha pasto suficiente para alimentar os animais dos dois. Então, Abrão, ele chama Ló e diz: olha, não é bom que a gente brigue, não é bom que os nossos empregados fiquem brigando, porque nós somos família. Aleluia. Então Deus dá uma sabedoria a Abrão e diz: olha, de Abrão para Ló: olha, Ló, faz o seguinte, escolhe aí, a terra está na tua frente. Se tu for para a esquerda, eu vou para a direita. Mas se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. A terra está aí, escolhe. Nos costumes antigos, o líder do clã, a qual era Abrão tinha o direito de escolher a terra que ele quisesse, ou para onde ele quisesse ir. Mas aí ele abre mão. Aleluia. E dá esse direito a Ló. Eu quero que você entenda uma coisa aqui, porque é necessário a gente ter uma maturidade para entender este texto. Porque Ló e Abrão, eles se distanciaram, mas para quê? Porque a gente precisa entender uma coisa,
que é necessário Deus afastar pessoas de nossas vidas para cumprir o propósito que Ele tem na vida da sua igreja. É necessário Deus afastar pessoas ao nosso redor para cumprir promessas em nossas vidas. É por isso que às vezes a gente se coloca em situações que estamos sozinhos. A gente procura ajuda e não encontra. Sabe por quê? Porque Deus, Ele afastou as pessoas de você para poder cumprir aquilo que Ele tem em sua vida. Quantos podem dizer amém? Amém. O tempo passa, Deus continua a fazer as promessas dEle em sua vida. Até então, Sarai, que era a mulher de Abrão, ela não tinha nenhum filho ainda. E Deus fazia promessas e até então ele não cumpria. Até chegar o momento de Abrão ele duvidar daquilo que Deus disse a ele. No capítulo 15, a Bíblia vai dizer, Deus dizendo a Abrão: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Mas aí Abrão responde: Senhor, o que me hás de dar, pois ando sem filho? Era Abrão dizendo a Deus da seguinte maneira: Senhor, do que adianta tantas promessas, do que adianta o Senhor falar tantas coisas e a gente não vê nada? Do que adianta tantas promessas e a gente não vê nenhum cumprimento? A minha mulher ainda continua sem filho algum. Mas não foi a primeira vez que Abrão duvidou dele. Abrão duvidou de Deus. A dúvida era tão grande que no capítulo 16 nós vamos ver que Sarai ela chama Abrão e tenta fazer um arrumadinho. Sarai chama Abrão e diz: olha, Abrão, tem uma serva minha, uma concubina. A gente poderia fazer dessa forma. Tu se deita com ela, tem um filho, e talvez assim Deus cumpra aquilo que Ele tem em nossa vida. Aleluia. Pense no erro. Pense no erro que a gente tem, é de querer fazer arrumadinho. A gente tem esse defeito, irmãos, de querer melhorar as coisas a nosso favor, enquanto Deus está realizando algo em nossa vida, e aquele algo não é cumprido, a gente começa a vir pelos cantos, a gente começa a fazer algumas coisas, para que as coisas se encaminhem do jeito que a gente quer. E eu estava conversando com minha noiva, a irmã Esther, e disse assim: a gente tem um defeito muito grande, que quando a gente quer alguma coisa, a gente começa a limitar Deus, a gente começa a botar Deus entre as paredes, e diz assim: não, se o Senhor fazer assim, a gente vai fazer assim, se o Senhor fizer isso, a gente vai fazer isso. Aleluia, tenha cuidado, porque isso é barganha, e com Deus não tem barganha. Aleluia. A gente começa a botar Deus entre as paredes e dizer: não, é agora, a gente quer que o Senhor cumpra agora. A gente vai fazer umas campanhas aqui e a gente vai esperar a sua resposta agora. Não, Deus não se limita a homem algum. O que Ele tem para fazer em sua vida, Deus vai fazer, mas é no tempo de Deus. A gente precisa entender isso. Abrão, quando foi chamado por Deus, ele tinha 75 anos. E quando Deus foi cumprir na vida dele, ele já tinha 100. Glória a Deus. E quando se passam os meses, a gente começa a ficar aperreado. Começa a fazer arrumadinho. Aleluia, Deus está dizendo: tenha paciência. Tenha paciência, porque aquilo que eu tenho em sua vida
vai ser realizado. Diga glória. No capítulo 17, Deus chama Abraão de novo. Olha, Abraão, teu nome agora não vai ser mais Abrão, será Abraão. E eu vou te dar um filho. Novamente as promessas de Deus. Só que dessa vez, além de duvidar, o texto, no capítulo 17, versículo 15, abra sua Bíblia, por gentileza. Capítulo 17, versículo 15. A Bíblia vai dizer: disse Deus mais a Abraão, não é mais Abrão, é Abraão: a Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome Sarai, mas Sara será o nome dela. Sabe por quê? Porque eu hei de dar, eu hei de abençoar, e hei de dar um filho a ela, e eu a abençoarei, e ela será mãe das nações, reis de povos sairão dela. Só que ao invés de acreditar, novamente ele duvida. E não só duvida, como ele ri. E com um tom irônico. Abraão diz assim, Abraão ele cai, fica de joelho, e ele ri. E ele disse em seu coração: há um homem de 100 anos há de nascer um filho? E conceberá Sara na idade de 90 anos? Como é que pode? Aleluia! Dessa vez Abraão riu, mas quando a gente chega no capítulo 18, Sara também ri. Veja no capítulo 18. Aleluia! Glória a Deus. Capítulo 18, a Bíblia vai dizer que 3 anjos aparecem a Abraão. Ele prepara um bolo, prepara algumas coisas, e Deus novamente fala: olha, a tua mulher conceberá um filho. E em seu coração Sara ri. E novamente Sara duvida das promessas de Deus. Só que a gente precisa entender que o Deus que cumpre, Ele é Deus que realiza. Ou melhor, o Deus que promete é o Deus que realiza. Nós servimos a um Deus que Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Deus cumpre a promessa. Capítulo 21, eu já vou encerrar. A Bíblia vai dizer que Isaac nasce. Deus promete no capítulo 12, no capítulo 21, Isaac nasce. O menino cresce, aprende as coisas da vida. A Bíblia também vai dizer que Abraão, ele é colocado à prova de fogo por Deus ao sacrificar Isaac. Os irmãos conhecem essa história. Mas aí, no capítulo 23, Sara morre. E no capítulo 24, Abraão começa a ficar preocupado novamente. Eu estou envelhecendo, eu estou morrendo. E cadê as promessas de Deus se realizarem em minha vida? Aí Abraão chama o seu servo e diz: olha, vai na minha cidade lá, na minha parentela, e pega de lá uma mulher para o meu filho. Veja no capítulo 24, acompanhe por favor. A Bíblia vai dizer que quando o servo de Abraão, ele chega naquela localização, ele vai fazer uma oração. A Bíblia vai dizer, versículo 13, ou melhor, versículo 12 em diante, a oração dele.
e disse assim: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro e faze beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos varões deste da cidade e sai para tirar água. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser, abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser, bebe, também darei de beber aos teus camelos. Seja a quem designaste ao teu servo Isaque. Só que preste atenção aqui, por favor. Veja que coisa linda. Antes dele terminar a oração, passa uma moça na frente dele. Ele pede uma resposta a Deus. E antes dele terminar a oração, passa uma moça em frente dele. Sabe o que era isso? É Deus dizendo, olha a resposta aí. Você crê que no princípio da sua súplica já saiu a ordem? Aleluia, você crê que no princípio da sua súplica saiu a ordem? Glória a Deus. Antes dele terminar a oração, Deus já estava respondendo o que ele estava pedindo. E a Bíblia vai dizer que essa moça era a Rebeca. E aí ela pega seu cântaro, enche, e ele vai até ela. Da mesma forma que ele orou pedindo a Deus, a moça fez. E Deus está dizendo através da sua palavra, eu irei cumprir aquilo que um dia eu falei para você. Eu irei cumprir as promessas que um dia eu te fiz. Glória a Deus. Veja que coisa linda. Ela pega a água, dá de beber ao servo de Abraão e também dá de beber a todos os camelos que ele tinha trazido. Quando ele tem a convicção de que era ela, sabe o que ele faz? Versículo 22, acompanhe. E aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou o varão um pendente de ouro de meio ciclo de peso e 2 pulseiras. Você sabe o que era isso? Quando alguém é presenteado por alguém no Antigo Testamento, é diferente dos dias de hoje. Hoje a gente dá um relógio, uma pulseira, uma camisa, pela importância que a pessoa tem com a gente, não é verdade? Mas antigamente os presentes eram diferentes. Os presentes eram dados pelo significativo do presente. O presente tinha um significado importante. Não era qualquer coisa. Aleluia. E quando Deus, ou melhor, e quando o servo de Abraão, ele presenteia a Rebeca, era Deus dizendo, eu estou te dando honra. Eu estou te presenteando e neste momento eu estou te dando honra. Eu estou te dando dignidade. Além de Deus cumprir as promessas de Deus na sua vida, Ele também te dá honra. Você crê nesta palavra? O Senhor te trouxe aqui para falar isso contigo. Ele vai realizar as promessas que Ele te fez. E além de realizar, Ele vai te dar honra. Talvez no meio da sua família você não tenha valor algum, mas para Deus você é um vaso escolhido.
Talvez no meio da tua parentela você não tenha valor algum, mas Deus está dizendo: eu vou te dar honra. Eu vou fazer você ser reconhecida. Eu vou fazer você, aleluia, entender o que é que eu tenho com você. Glória a Deus. Eu vou fazer eles entenderem que você é um vaso escolhido. Não tem problema se no meio da tua parentela, onde você vive, todos te desprezam. Aquietai-vos. Tem de bom ânimo. Tenha paciência. Porque Deus, Ele vai realizar aquilo que Ele prometeu em sua vida. Pode demorar 1 ano. Pode demorar 2 anos. Pode demorar o tempo que for. Mas o que Ele prometeu, Ele vai realizar. Amém? Que Deus abençoe. O nosso presbítero.